Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 30. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, gracioso, verdadeiro, justo, por passagens como essas. Passagem difícil das Escrituras, mas que a tua graça nos basta. O sangue do Senhor Jesus nos justifica. Quem de nós pode ser declarado inocente perante o Senhor? Mas o Senhor Jesus, quando estamos nele, nenhuma condenação há para nós. Nós rogamos as tuas bênçãos para os ouvintes, pela santificação dos irmãos, a começar de mim, que eu possa expor essa passagem com acuracidade, com honestidade, sinceridade, a fim de que eu possa transmitir aquilo que o teu Espírito tem a nos ensinar. Oramos agradecidos em nome e por amor de Cristo. Amém. Alguém disse, a ira e a concupiscência sexual, o desejo sexual, são duas das mais poderosas influências da raça humana. E a julgar pelo que vemos e conhecemos na história e pelo nosso próprio coração, somos levados a entender que esta afirmação está correta. Não é de se estranhar que o Senhor Jesus tratou desse terrível perigo, desse assunto acerca da lascívia humana várias vezes durante o seu ministério. E Paulo também. Nossos dias são muito difíceis. Os meios de comunicação são fartos para nos estimular ao pecado sexual e, mais do que qualquer outra época, somos tentados a cair em pecado nessa área. Devemos ter em mente, por outro lado, que várias vezes na Bíblia somos exortados quando lemos que os adúlteros, os fornicários, não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios 6, 9 e 10 e 1 Tessalonicenses 4, 3, 7 e 8 diz: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos procurar, com a graça da parte de Deus, compreender pelo poder do Espírito Santo o que realmente Jesus tenciona em nos ensinar. Vamos considerar sobre o tema o ensino do Senhor Jesus sobre o adultério. E, em primeiro lugar, com base nos versículos 27 e 28, nós temos o mandamento aqui mencionado e a sua interpretação. Em segundo lugar, com base na primeira parte dos versículos 29 e 30, temos o mandamento e a nossa atitude. E, em terceiro lugar, com base na segunda parte dos versículos 29 e 30, o mandamento e a santidade de Deus. O mandamento mencionado aqui é muito claro: não adulterarás. Com relação à sua interpretação, temos a natureza do pecado do adultério. Como compreender esse pecado aqui descrito no versículo 27 e 28? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, como compreender isso que o Senhor Jesus está dizendo? E ao dizer essas palavras, Jesus mais uma vez contrasta, ele se opõe à interpretação dos fariseus. Mas como isto se está registrado no Velho Testamento? Quando Jesus, nesse contexto, se opõe e se contrasta aos líderes, aos fariseus, escribas e religiosos, é porque a interpretação deles era estrita. Eles não ligavam o 7º mandamento com o 10º para não cobiçar a mulher do seu próximo.
Portanto, a quebra do sétimo mandamento não apenas acontece com a mera relação sexual, mas previamente ao cobiçar a mulher do próximo. Eles não reconheciam isso. Eles não conseguiam enxergar que eram pecadores. Eles não conseguiam perceber que quebravam, violavam a lei de Deus. No versículo 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E Jesus aqui alcança a raiz do problema e atinge o âmago, o cerne, a essência do coração. Afinal de contas, Salomão disse: do coração procede as saídas da vida. Algumas observações precisam ser consideradas aqui. Quando Jesus diz aqui, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, naturalmente que isso não se restringe apenas ao casamento ou uma relação conjugal. Certamente o Senhor não se refere aqui apenas aos homens, mas também às mulheres. W.A. Pink disse: se o olhar lascivo é pecado, então as mulheres que se vestem com o propósito de ser desejadas ou cobiçadas não são menos, mas talvez mais culpadas de adultério por conduzir muitos a pecar. No grego aqui, olhar, bleton, não significa necessariamente pecar, simples olhar. Mas o verbo no particípio presente, como se encontra aqui, dá a ideia de uma ação contínua, de uma ação repetitiva, frequente. E os estudantes de grego dizem que é uma ação linear, progressiva ou contínua. E Jesus condena, então, aqui um olhar lascivo, um olhar pecaminoso, com intenção impura no coração, com o propósito de possuir a mulher, com o propósito de ter a mulher. No coração já adulterou, já contaminou, já desejou. Marcos capítulo 7, versículo 20 diz: e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Acerca desse assunto é muito importante recorrermos ao Catecismo Maior, que é uma excelente ferramenta, uma excelente fonte, até mesmo para o culto doméstico. Além da escola dominical, naturalmente, mas ele nos ajuda a compreender e interpretar de uma forma ampla, de uma forma profunda mesmo. Na pergunta número 138, diz: quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Os deveres exigidos no sétimo mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. E na pergunta 139, o Catecismo Maior de Westminster continua: quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, podemos acrescentar aqui internets, cinemas pornográficos, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza, ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Aqui está a pergunta e a resposta do Catecismo Maior de Westminster, que nos ajuda a interpretar esse mandamento de uma forma profunda, de uma forma correta e de uma forma não apenas literal, característica da interpretação dos fariseus, dos escribas e religiosos da época. Aqui na primeira parte dos versículos 29 e 30,
nós temos um mandamento e a nossa atitude com relação a ele. Qual a nossa reação correta contra o pecado? O que fazer com a nossa natureza depravada que nos faz pecar? Na primeira parte dos versículos 29 e 30, nós lemos: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. E na primeira parte do 30, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Evidentemente que Jesus não encoraja aqui a mutilação física, mesmo porque sobraria outra mão ou outro olho para pecar. O problema está no âmago do coração, que não dá para lançar fora o nosso ser. Não dá para lançar fora o nosso ego. Aqui está o problema. Por incrível que pareça, na história da igreja não foi nem um e nem dois, mas alguns pais da igreja se mutilaram fisicamente só para descobrir que isso não foi possível diminuir a tentação. Orígenes foi um deles que se mutilou, imaginando que poderia com isso atenuar a sua tentação. O sexo não é tabu. O sexo não é ruim. O sexo não é pecaminoso. Ele é bênção dentro do casamento. Aliás, o apóstolo Paulo encoraja os casais a terem relações sexuais. Os que ensinam que o sexo é tabu, mal, pecaminoso, são professores de demônios. Em 1 Timóteo 4, versículos 1 a 5, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. O que Jesus recomenda com essa linguagem forte aqui, de lançar fora olho direito, de cortar mão direita? É porque a maioria é destra. Então Jesus enfatiza aquilo que é mais precioso. E a necessidade de realizar um tratamento drástico. Realizar aqui um tratamento definitivo, incisivo, nos desvencilhando de tudo que possa nos conduzir ao pecado. Devemos tomar providências drásticas com relação ao pecado. Devemos nutrir o novo homem, mortificar a velha natureza, guardar o coração, bloquear drasticamente tudo aquilo que nos induz ao pecado. Amputar dói, não é fácil. Tem gente que tenta deixar a amante, mas não consegue abandonar o pecado e prefere arcar com as trágicas consequências, muitas delas até mesmo a morte. Mas o pior é o inferno. E com relação ao mandamento e à santidade, na segunda parte aqui dos versículos 29 e 30, nós lemos: pois te convém que se perca um dos teus membros, não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E na segunda parte do 30, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então nós temos aqui a relação do mandamento com a santidade de Deus. O perigo que o pecado representa para a nossa alma, para o nosso coração. O pecado destrói reputações, relacionamentos, a alma, mata e lança no inferno eternamente. O salário do pecado é a morte. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a escolha que temos que fazer. Perder o olho ou a mão, mas viver eternamente com o Senhor da glória. Pecamos quando alimentamos o pecado, quando fazemos provisão para a nossa carne. A pergunta do crente deve ser: é bom para a nossa alma? É bom para a minha alma? Vale mais perder o olho? Vale mais perder a mão, emprego, namorada, amigos, mundo e a sua lascívia? O mandamento é justo, o mandamento é bom e serve para mostrar a gravidade do nosso coração e a gravidade do pecado. Quem de nós poderia reivindicar inocência diante de passagens como essa? O que o Senhor quer nos mostrar com todas essas ilustrações é dizer: você percebe agora o que não percebia antes como um moralista? Que acha que nunca cometeu um assassinato, ou que acha que nunca cometeu um adultério, mas que também comete igualmente esses pecados no seu coração? E para se livrar disso, somente há uma única justiça que excede a dos escribas e fariseus, que é a minha justiça.
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção lembrarmos que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só para concluir, eu quero extrair daqui algumas lições que eu pretendo destacar com base naquilo que ponderamos. Primeira lição, cuidado com o pecado. Procure compreender a sua natureza pecaminosa. Não alimente o pecado. Perguntaram para o índio uma vez, como é que está a sua vida espiritual? Ele falou, tenho 2 cachorros dentro de mim, um preto e um branco. Aí replicaram, e qual é mais forte? O índio respondeu, aquele que eu alimento mais. Você alimenta um pequeno leão até ele ser um animal feroz. O juízo de Deus pode demorar, mas ele vem. Certa vez uma cobra estrangulou o seu dono em pleno espetáculo. Ele poderia ter matado a cobra quando ela era pequenininha. Mas ali ele foi alimentando a cobra até ela matá-lo em pleno espetáculo. Vendo Eva que o fruto era agradável, o fruto é agradável, o pecado parece agradável como uma isca no anzol. Corte tudo que estiver relacionado ao pecado. Alguém disse, não podemos separar do pecado como um amigo que pretendemos revê-lo com a mesma familiaridade de antes. O pecado é como um câncer, cujo médico diz ao paciente após ele acordar, extraímos todo o câncer. Que bom, que bênção. Adão tinha tudo no paraíso, mas queria apenas uma coisa. Davi tinha tudo no seu palácio, mas queria Batseba. Provérbios 27:20 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Essa é a grande realidade. O impulso sexual é tão forte que tira o bom senso da pessoa. Fazem elas matar, roubar, trapacear, jogar fora riqueza, talento, por causa da satisfação da carne, da sua satisfação sexual. O diabo, ele não importa em não ouvir um não, desde que não fujamos da tentação. Sansão disse várias vezes a Dalila não, mas não fugia de Dalila. A colheita é maior do que a semeadura. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Davi disse para Natã, quando lhe trouxeram a parábola acerca do seu adultério e do assassinato de Urias. E ele disse, deve ser morto e pela cordeirinha deve pagar 4 vezes mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Os 4 filhos de Davi, mais tarde, foram mortos. O filho de Batseba, o menininho, Aminon, Absalão, depois Adonias. Portanto, façamos como José, que fugiu do pecado, fugindo da mulher de Potifar. Em segundo lugar, os fariseus não compreendiam que a quebra do 7º mandamento começava na cobiça do coração, e não apenas com a mera relação sexual. O adultério faz transgredir vários mandamentos, pois furta o cônjuge alheio, geralmente há mentiras, transgredindo o falso testemunho, desonra os pais, porque que pai que fica feliz com essa situação de traição dos filhos? Outro mandamento é essa paixão lasciva que está acima de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Em terceiro lugar, arrancar o olho e cortar a mão é se arrepender, ou seja, abandonar o pecado. Quando Jesus se utiliza dessa figura de arrancar o olho, de cortar a mão, é se arrepender, é abandonar o pecado, é sentir o peso do pecado e, com a graça de Deus, desejar ardentemente se separar dele. Ele nos dá poder. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O crente é livre, o crente tem poder, ele vive na liberdade. Não é possível um cristão ser escravizado, ser servo do pecado. Quem é escravo do pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Não é possível não vivermos livres com o Senhor. Em último lugar, mais importante do que isso, Jesus nos convida para irmos a Ele como suficiente Salvador, como único e perfeito Redentor. Que bênção termos esse Senhor, advogado, nosso divino Redentor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele é a esperança da nossa salvação. Ele é que nos justifica. Ele é que nos santifica. O tratamento homeopático não vai funcionar.
mas tem que ser um tratamento radical, e isso somente com o novo nascimento. Repito, quem de nós pode declarar-se inocente diante de passagem como essa? Ninguém está imune a esse pecado. Todavia, quando nós nascemos de novo e somos declarados justos pelo Senhor, a justiça do Senhor é imputada em nós, e nenhuma condenação a mais para aqueles que têm o Senhor Jesus. Ainda que a minha consciência me acuse gravemente de estar inclinado a todo mal, ainda que a minha consciência me acuse de estar pecando contra Deus, ainda assim eu sou justificado por Cristo. Ainda assim, Ele me trata como se eu não tivesse pecado, porque eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pelas obras de Cristo. Foi Ele que atendeu perfeitamente às demandas da lei. Foi Ele que cumpriu totalmente as exigências da lei. Por isso, a nossa salvação pertence ao Senhor. É o Senhor que nos justifica. Quem nos condenará? Se foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.